Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da ACADECAP, Academia Brasileira de Capelania. Estamos falando de psicanálise clínica. Mas antes de falar do assunto de hoje, eu quero convidar você para compartilhar com o maior número de pessoas possível o nosso canal e para você deixar o seu like também, que é muito importante para fortalecer, e se inscrever, ok? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, nos ajude, nós estamos com 630 inscritos. É pouco ainda, nós precisamos de pelo menos 1000 para liberar aí as lives, tá bom? E vai facilitar muito o nosso trabalho. O nosso objetivo neste canal é falar de todos os nossos cursos, né? São temas variados que nós estamos trazendo. Nós temos alguns vídeos de capelania, temos outros vídeos agora de psicanálise produzindo. Brevemente nós teremos vídeos também de teologia, que é a nossa área também, tá? De constelação familiar, PNL, enfim, todos os cursos teremos conteúdos aqui relevantes dentro do nosso canal da ACADECAP, tá? Como a gente tem várias vertentes, então nós estamos produzindo esses conteúdos além da sala de aula para que os alunos possam se interessar também por essas temáticas, pesquisar, aguçar a sua curiosidade, que é muito importante. Dentro dessa sequência que nós estamos falando de psicanálise, no último vídeo, se você não assistiu, assista, nós falamos sobre a pulsão da vida e pulsão da morte. Por quê? Mesmo quando tudo está bem, nós pensamos em morrer. Freud explicou que existe uma questão instintiva, né? Nós vivemos dentro de um drama, tá? Entre a fantasia e a realidade. Nem tudo que eu fantasio eu consigo realizar e às vezes gera-se frustrações ou algum tipo de sentimento que pode desencadear, dependendo da minha formação, dependendo do que eu recebi, da minha relação também com o mundo, tá? Eu posso ter algum tipo de transtorno, porque muitas das vezes as pessoas pensam que o transtorno mental ela só passa por quem passa por flagelo, por algum tipo de situação traumática. E nem sempre é trauma. O problema é a disfunção, muitas das vezes perceptiva, é o processo do pensamento, né? Isso desencadeado por uma série de outros fatores, tá? Nem todo transtorno mental é produzido por algum tipo de problema externo. Muitas das vezes os problemas são internos. Então entendemos no vídeo anterior, quando eu falei da pulsão da vida e da morte, quando Freud substitui a palavra instinto pela pulsão, quando ele fala que nós temos o desejo de viver, né? E ao mesmo tempo o desejo de morrer diante das crises, diante das dores, diante das dificuldades que nós temos. E esse apagar e acender das luzes, que Melanie Klein bem falou, né? Depois, num dos seus relatos, né? Quando ela fala da transição, às vezes eu acordo pela manhã, por exemplo, bem, mas durante o dia eu vou tendo problemas que vai tendo essa alternância de humor, vai tendo essa alternância de bem-estar, desse sentimento de prazer pela vida, né? Então esse momento de desprazer e de prazer, eles vão se alternando, né, durante toda a minha existência, né? Essa alternância, ela não mexe com o meu psique no sentido de me bloquear, de provocar em mim uma neurose, uma psicose em si, né? Então a gente tem duas vertentes para nós entendermos qual é a finalidade da psicanálise dentro desse campo. Que é o quê? Que é a questão de termos o pensamento dentro do processo normal, sem nenhum tipo de transtorno, e ter o nosso processo de pensamento no transtorno. Então, a pulsão da vida ou da morte vai ter uma inclinação maior para a morte ou para a vida de acordo com o meu processo de pensamento, de acordo com os meus processos pessoais, de acordo com os meus sentimentos, com as minhas emoções, de acordo com a inteligência que eu vou utilizar para utilizar os mecanismos, né? Provenientes para ambos os lados. Por isso que a pessoa no transtorno ela tem uma tendência maior ao suicídio. Porque no transtorno mental as concepções da realidade estão distorcidas. Então, aí que entra a questão da pulsão. A grande realidade é essa guerra dentro do nosso ser, onde o Freud explica através do id, ego e superego, quando tem uma alteração em qualquer uma dessas funções,
né? O superego, por exemplo, que regula a questão da ética, da moral, né? Então você tem uma alteração da realidade. Então esses 3 pontos precisam estar em equilíbrio para que você possa ter uma vida normal igual nós temos, né? Igual nós temos uma vida normal. Então a pulsão da morte da vida passa pela questão instintiva. E existe aí pelo menos 3 instintos básicos que são fundamentais, né? Existe muito mais, é claro. A questão instintiva, ela faz parte da nossa natureza e é um mecanismo que Deus colocou em nós, né, na criação. E não podemos dar uma outra atribuição. Eu não sei se você crê na evolução, mas nós cremos na criação. Deus é perfeito e criou o ser humano com a questão instintiva, que são os impulsos que nós temos. Pelo instinto, nós conquistamos muitas coisas. Com o instinto, nós nos defendemos. Com o instinto, nós sabemos se está quente ou frio. Nós sabemos as mudanças das estações. Pelo nosso instinto, nós temos também fome, sede e saciamos essas necessidades básicas, né? E pelo instinto humano. Então, nós temos 3 instintos principais, que é o instinto da sobrevivência, segundo instinto, o instinto da reprodução ou da vida, né? E o instinto religioso também, né? Há no ser humano e em todos os seres humanos algo diferente dos animais, né? Que é a questão da conexão com o espiritual, com o sagrado, buscando sempre o sentido da vida, porque a vida não é só material, não é só materialista. A vida, existe um sentido para a vida, que muitas das vezes não é respondido pela filosofia, que a filosofia não consegue responder, que a ciência não consegue responder, que a experiência humana, né, através do conhecimento empírico, também não consegue se responder. E somente a religião é que pode trazer esta paz, essa tranquilidade do homem interior. Até porque o homem, ele é tricotômico, né? Ele é formado de corpo, alma e espírito. É claro que essas 3 coisas estão juntas, estão em conexão. Alma e espírito, que são a parte imaterial, estão em conexão. A Bíblia diz que a palavra de Deus é que faz divisão entre alma e espírito. Então elas estão em conexão. O espírito é o que me faz ter conexão com o transcendental, com o mundo espiritual, né? E através de quê? Do elemento chamado fé. Fé não se explica, fé se vive, né? Fé é a prova das coisas que você não veio. Você não vê, mas você sabe que existe. Então esta é o mistério da fé. Então nós temos 3 coisas instintivas, né? Sobrevivência, reprodução e religioso. E o instinto da sobrevivência é muito importante. Por que nós não morremos? Por que nós fugimos da morte? Temos a pulsão da vida e da morte, mas inclinamos mais a ser vida. Porque Deus colocou dentro de nós, no nosso ser, no nosso psique, algo chamado, né, mecanismos de defesa. Então, existe dentro da nossa própria psique uma tendência à sobrevivência, a buscarmos a sobrevivência. Se vermos uma guerra, nós fugimos para não passar por ali. Se vemos um lugar perigoso, nós fugimos, né? E aí tem 2 coisas importantes dentro desse mecanismo de defesa chamado dor e medo, tá? Aí nós precisamos entender que dentro do mecanismo de funcionamento da mente de uma pessoa normal, sem transtorno e em transtorno. No transtorno, a dor que eu sinto me faz temer o pior. E aí então eu fujo. E aí então eu saio dessa situação, ou procuro sair dessa situação para preservar a minha vida. E o medo está em conjunto. Então é uma dor que eu consigo conviver com ela sem ela fazer nenhum tipo de alteração na minha vida, seja uma dor física ou dor emocional. E a dor no transtorno e o medo no transtorno, aí sim há uma alteração, né, na minha concepção da realidade, e aí então essa dor, que era um mecanismo de defesa benéfico para quem tem uma mente normal, para quem está no transtorno,
já vai ter algo que vai trazer prejuízo, né? Então, dentro dessa questão instintiva, que é natural, que é inata do ser humano, né? Que nós nascemos com isso desde quando nós tivemos consciência, né? Da nossa existência, que nós temos essa questão e sabemos fugir de algumas realidades que nos metem medo. Já pensou se nós não tivéssemos essa questão instintiva, esse mecanismo de defesa? Certamente colocaríamos em risco a nossa vida. Mas muitas das vezes o indivíduo alterado, ele pode colocar em risco a sua vida. Vou dar um exemplo aqui básico. Quer ver? Uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica, ele leva o carro dele para a festa e ingeriu bebida alcoólica. Se ele não tiver uma alteração dentro do processo da realidade, ele vai pedir um táxi, ele vai pedir um Uber, um amigo para o conduzir, né? Mesmo que esteja até bêbado, tá? Porque ele sabe que não tem condição e o cérebro dele avisa isso, é um mecanismo de defesa. Uma pessoa que está em transtorno com algum tipo de anomalia dentro dessa questão perceptiva, dos seus processos de pensamento, ele vai tentar trazer o veículo a si mesmo. Ele não vai pensar na segurança dos outros, ele não vai pensar na sua própria segurança. Essa que é a grande diferença que acontece dentro do processo normal do psique e dentro do processo do transtorno. Dentro do nosso curso nós explicamos isso com muita clareza e com muito mais profundidade. Estou trazendo aqui só para aguçar a sua curiosidade. Agora, existe uma outra coisa que Deus nos deu como mecanismo de defesa em contrapartida ao instinto, que é a inteligência, a capacidade de raciocinar, a lógica, né? E isso Deus não deu para os animais. Os animais usam os seus instintos para sobreviver, tem o instinto da sobrevivência também, mas diferente do homem. O homem, além da questão instintiva da sobrevivência, ele tem também a inteligência, a sua mente inteligente, criativa, que não só preserva ele daquela situação de medo, mas cria situações para ele não passar por aquela situação novamente. Então aí entra os objetos de criação, né? Vamos pegar aqui, aí entra os processos evolutivos que nós vivemos. Por exemplo, um barco, né? As embarcações. Por que nós não utilizamos as embarcações de caravela, né? Como no tempo de Pedro Álvares Cabral? Porque hoje a tecnologia, o homem foi tendo necessidades e foi criando necessidades para vencer as intempéries da vida. Então, essa capacidade de adaptação, não só de adaptação, mas de criação, leva o homem a superar qualquer tipo de problema. Nós temos essa condição dentro do processo normal. Já um neurótico, já um fóbico, já uma pessoa que está em transtorno mental, um depressivo, um ansioso, ele vai ter alterações nesse processo criativo e nessa inteligência, embora seja uma pessoa inteligente, mas vai agir mais instintivamente, né, para a pulsão da morte. Essa que é a grande diferença, né? Tudo isso que nós estamos falando é energia psíquica, porque faz parte das informações internas e externas que nós recebemos e que levam o padrão da qualidade da nossa vida. Para isso, nós precisamos ter o autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante. E uma das chaves da psicanálise, esse mecanismo maravilhoso que Freud descobriu, é exatamente esse processo de você se autoanalisar e você ter uma condição para manter-se vivo e manter-se vivo não apenas no seu processo biológico, fisiológico, mas manter-se vivo no sentido da vontade de viver, do impulsionado a viver, a produzir e ter uma vida feliz e equilibrada, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, é mais um toque de psicanálise. Eu espero te ver em uma das nossas aulas ou uma das nossas turmas de psicanálise clínica. Venha fazer parte da CADECAP. São 2 anos de formação no tripé psicanalítico, teoria, análise e estágio supervisionado. E se você quiser maiores informações, entre em contato comigo pelo nosso WhatsApp, é o 21 98080 5262. Eu vou ficando por aqui, beijo no coração e até o próximo vídeo.